Ao assumir o Ministério das Relações Exteriores em maio, o senador tucano José Serra prometeu dar uma guinada na política externa brasileira e adotar uma linha de atuação mais pragmática e menos ideológica. O que mudou até agora nas relações internacionais do país sob o governo Temer? Eu converso com o cientista político e professor do IBMEC, Oswaldo Deon. Bem-vindo, Deon. É um prazer, Vivi. Deon, já é possível perceber mudanças na política externa desde o afastamento da presidente Dilma? Eu acho que sempre há o debate na academia sobre a política externa declaratória, aquilo que os chanceleres dizem que vão fazer, que agrada, por exemplo, suas bases constitutivas, os grupos de apoio, e a verdadeira política externa, aquela que realmente opera o Itamaraty. Mas em um curtíssimo espaço de tempo é possível dizer de que já existem algumas mudanças importantes. Por exemplo? Seja do ponto de vista de uma tentativa de poder escapar à lógica do multilateralismo, tentando recobrar acordos bilaterais, tentando também buscar um distanciamento em relação à Venezuela, à Bolívia, ao Equador, se aproximar dos Estados Unidos, da Aliança do Pacífico, da Argentina, e tentar, da mesma forma, estabelecer um distanciamento político muito relevante em relação à Venezuela. Então, mesmo que nós tenhamos um tempo muito pequeno, é possível dizer que algumas mudanças estão acontecendo. Também existem mudanças para dentro, existem mudanças no que diz respeito ao Estado e o redesenho das instituições, por exemplo, de promoção ao comércio. A Apex, a Agência de Promoção ao Comércio, se aproxima do Palácio do Planalto com uma injunção de poder tanto do presidente Temer em exercício, quanto também do chanceler Serra, da mesma forma que a Câmara de Comércio Exterior, que deixa o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e se aproxima do Itamaraty. Isso mostra que, do ponto de vista burocrático também, as mudanças parecem que estão acontecendo em um curto espaço de tempo. Agora, para onde sinalizam e o que sinalizam essas mudanças, né? Eu queria lembrar que tem algumas coisas, por exemplo, o multilateralismo era um carro-chefe da política externa do Lula, especialmente do Lula, não é? Do governo Lula. Tem também a questão do fortalecimento dos BRICS, a integração com a América Latina, tudo isso estava nas prioridades do Itamaraty. O que sinaliza essa mudança? Serra fez um discurso no dia 18, quando da sua posse, falando em 10 prioridades ou diretrizes que poderiam organizar uma nova forma de política externa. Basicamente, essas 10 diretrizes apontavam, em primeiro lugar, para uma visão mais declaratória de política externa, aquela que agrada, por exemplo, a parte da Fiesp, aquela que agrada editorias de alguns jornais, aquela que agrada, por exemplo, os movimentos, né, de contestação à presidente Dilma, aquela que agrada o PSDB, talvez parte do PMDB, aquela que agrada o mundo da política. Essa política externa, exato, essa política externa declaratória falava em não ideologia, de que era preciso fazer uma diferenciação com os tempos supostamente ideológicos de Marco Aurélio Garcia, de Celso Amorim, da política externa que buscava a América do Sul, da política externa que buscava uma espécie de comunidade dos estados no sul do mundo, da política externa que colocava a África, por exemplo, como um continente importante e que fez com que, inclusive, o governo Lula abrisse 17 embaixadas em vários países africanos. Então, essa política externa declaratória mostrava uma espécie de fim das ideologias. É claro que isso agradou parte importante dos diplomatas do Itamaraty. Parte importante desses diplomatas... Claro, por quê? Porque o Itamaraty vinha tem um alinhamento diferente? Como é que é?
O Itamaraty vinha de alguns momentos com muitas dificuldades, com uma espécie de penúria orçamentária, muitos cortes. Estava insatisfeito com o governo. Estava insatisfeito, em função de dificuldades no que diz respeito a pagamentos de aluguéis, dificuldades no que diz respeito à carreira diplomática, dificuldades também no que diz respeito às suas próprias alocações, né? Tudo aquilo que o Itamaraty fazia e que, por todos os problemas da política econômica da presidente Dilma, isso tinha impactos importantes. Mas, por outro lado, também, esse discurso do dia 18, ele mostrava algumas coisas mais substantivas do ponto de vista político. Agradável ideologicamente a alguns, e do ponto de vista político, ele representava, ou tenta representar, uma espécie de mudança da maneira pela qual o Brasil se insere no mundo. Então, naquele período de Marco Aurélio, naquele período de Celso Amorim, a ideia é do multilateralismo como uma espécie de projeto de inserção internacional através do reconhecimento do Brasil como potência média da América do Sul. Tá. Só para quem está nos ouvindo, o multilateralismo, nesse caso, o que ele significa? Significa negociar com a China, negociar ter uma agenda com países em desenvolvimento, não é isso? Isso significa a inserção internacional através de instituições internacionais com a presença de múltiplos atores. Por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, que é exatamente um ponto que foi destacado pelo chanceler Serra no discurso do dia 18. Ele disse assim: há um cansaço em função das negociações que se arrastam há mais de 10 anos no que diz respeito à rodada de Doha, bem mais do que 10 anos, e que, portanto, nós precisamos partir para um caminho bilateral. É preciso fugir do mundo ideológico, mas também é preciso fugir da inserção multilateral que o Brasil teve ao longo desses últimos períodos de Dilma e Lula. Bom, ele disse que não era ideológico. Mas isso era um discurso. De fato, tinha um aceno ideológico internamente. É isso que você está dizendo, não é? Em relação ao Mercosul, especificamente, o Mercosul está sendo esvaziado pela política externa brasileira? Bom, nós estamos vivendo um processo de muitas dificuldades no Mercosul em função da transição da presidência rotativa para a Venezuela. Então, a Venezuela receberia o bastão, assumiria responsabilidades nesse momento, mas tanto o Brasil quanto a Argentina e o Paraguai se colocaram contrários a esse repasse de responsabilidades, porque a Venezuela queria comandar as negociações, né, em uma série de instituições internas do Mercosul. Ela que ditaria o tom. Até janeiro. Exatamente, até janeiro. E, nesse caso, com esse tipo de reação da diplomacia, isso gerou muitas contradições. É bom lembrar do episódio quando da entrada da Venezuela no Mercosul, em função de que o próprio Brasil, ainda sob a batuta de Dilma, disse de que quando houve um golpe no Paraguai e a retirada de um presidente eleito, né, num processo rapidíssimo de impedimento, né, que isso teria feito com que o Paraguai fugisse das regras democráticas do Mercosul e que, portanto, estava fora. O Paraguai foi suspenso, então não era mais necessário que houvesse o voto do Congresso paraguaio para o ingresso da Venezuela. A Venezuela já tinha, portanto, a aquiescência de todos os outros estados parte do Mercosul e a Venezuela fez parte, ou passou a fazer parte do Mercosul a partir daquele momento. Nós estamos vendo uma espécie de reversão daquilo que aconteceu num passado não muito distante. E o que talvez tenha sido mais emblemático disso tenha sido as declarações públicas do chanceler uruguaio, dizendo de que quando o chanceler Serra esteve em Montevidéu, ele estava tentando negociar acordos comerciais preferenciais com o país vizinho em troca de uma mudança de postura do governo Tabaré Vázquez, né? que caso apoiasse que a Venezuela não recebesse a presidência rotativa do Mercosul, isso poderia gerar talvez até mesmo um desligamento da Venezuela, tentando atingir aquilo que ao longo do tempo foi sendo construído desde o governo do Lula, que era uma aproximação do Brasil com a Venezuela. O Uruguai expôs muito o Serra, né? Ele ficou numa situação bastante delicada. E quer dizer, o imbróglio continua, não é? Ainda não tem uma definição sobre isso. Essa polêmica pode, em que medida pode
prejudicar o Mercosul mesmo, o funcionamento do Mercosul. Muitos setores da indústria brasileira, como bloco, né? Muitos setores do agronegócio, da indústria brasileira, parte importante da CNI, da Fiesp, da CNA e vários atores representativos da economia brasileira têm uma crítica severa em relação ao Mercosul. Isso em função dos vários movimentos que a Argentina fez ao longo da história recente do nosso bloco, fazendo com que ela pudesse ou solicitar algum tipo de política preferencial ou se colocar fora das políticas de livre comércio. Então isso tem gerado muita animosidade por parte das elites econômicas brasileiras em relação à Argentina, dizendo também de que talvez a inserção internacional do Brasil através do Mercosul limita as possibilidades que o Brasil teria para poder construir várias opções preferenciais de comércio com outros países do mundo. Então, parte importante do empresariado está observando, por exemplo, a Ásia, está observando o mundo árabe, está observando a União Europeia, os Estados Unidos, está observando o Chile, está observando a Colômbia e não necessariamente a Argentina como um parceiro preferencial dos negócios brasileiros. Quer dizer, o empresariado não é monolítico e pode se dividir em relação à orientação que Serra está dando. Claro, até porque acontece uma mudança na política externa da própria Argentina, com a eleição de Macri, o que fez com que houvesse um retorno a uma negociação por parte tanto do empresariado brasileiro quanto do empresariado argentino. Agora, os primeiros compromissos de Serra, quando assumiu, foram justamente com a Argentina, anunciando que era esse parceiro preferencial, e com representantes dos Estados Unidos e da Europa, né? O que tem, assim, o que isso sinaliza objetivamente, não é? E como é que o mundo está vendo essa guinada da política externa? Bom, eu acho que do ponto de vista da aproximação com a Argentina tem muito mais características políticas do que exatamente pragmáticas ou comerciais. Do ponto de vista de poder sinalizar para a China, tem a ver com a ideia que Serra quer fugir de uma espécie de pecha de que ele se distanciaria dos BRICS, de que o Brasil, então, promoveria uma espécie de alternativa associando-se aos Estados Unidos, negando aquele que é o maior parceiro comercial do Brasil, que é a China. Então, essa busca da Ásia, essa busca da China, é uma sinalização consistente, ou pelo menos nesse momento que tem um significado político relevante, para poder não se distanciar da China. E, por outro lado... Objetivamente, do ponto de vista comercial, é fundamental que continue. Isso. E, por outro lado, essa aproximação dos Estados Unidos é alguma coisa que constituía a coluna vertebral da crítica da política externa de Celso Amorim, Marco Aurélio Garcia, que é uma espécie de distanciamento ideológico dos Estados Unidos. Então, se a gente observa, por exemplo, os textos críticos durante os mandatos de Lula e Dilma, os textos, por exemplo, de Rubens Recupero, de Rubens Barbosa, não é? De Paulo Roberto, e a gente pode observar que todos esses textos, todos esses autores, sempre argumentaram de que o problema da política externa é o distanciamento com Washington, de que nós não podíamos ter uma política externa distanciada de Washington. Então eu acho que aquilo que ele apresenta no discurso do dia 15 é uma forma também de poder agradar parte relevante dos setores ligados à Fiesp, parte relevante daqueles que eram seus principais críticos. O ministro Serra, né, ele faz inflexões internas também no Itamaraty, não é? Na própria prova do Itamaraty já há algumas mudanças, né, na prova recente, né, no concurso de acesso à carreira diplomática, já há algumas mudanças sutis que mostram, né, essa sinalização, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista metodológico. Né? Para o Brasil, para além das ideologias, o quanto a aproximação com os Estados Unidos pode ser interessante ou não? Bom, tamanha a relevância dos Estados Unidos que qualquer política externa de qualquer país da região que signifique um distanciamento com os Estados Unidos
cria realmente muitas dificuldades, não só em função do mundo real, da economia, das empresas, das pessoas, das instituições. Nós temos laços históricos com os Estados Unidos, nós temos um conjunto muito relevante de empresas que têm negócios nos Estados Unidos, parcela muito relevante dos brasileiros viaja até os Estados Unidos, estuda nos Estados Unidos, questões importantes de ciência e tecnologia, nós temos, não é? Várias parcerias. Então é natural que nós possamos buscar os Estados Unidos como um Estado próximo no intuito de podermos alinhar a política externa. Mas, ao mesmo tempo, é preciso saber se os Estados Unidos querem ter também na sua política externa uma relação preferencial com a América Latina e com a América do Sul e o Brasil especificamente. O que a gente tem observado nos últimos governos do Obama não é exatamente isso. Há um distanciamento muito importante. A relação do Brasil com os Estados Unidos foi marcada por aqueles vários problemas em relação às escutas telefônicas, grampos, espionagem. Não é a melhor das temáticas para uma relação de países tão relevantes na região. Ao mesmo tempo também de que sempre houve uma desconfiança, porque nesse período a gente pôde observar, por exemplo, quando houve um golpe ou uma tentativa de golpe na Turquia, a diplomacia dos Estados Unidos se colocou imediatamente contra, defendendo supostamente o governo constitucional da Turquia. Porém, no caso do Brasil, silenciou. Então, claro que isso gerou alguma apreensão. É a próxima pergunta. Como que o mundo está vendo, não é, esse momento político brasileiro, os Estados Unidos, a diplomacia americana, a diplomacia dos países europeus? Enfim, como é que eles veem como um golpe, como dizem os apoiadores e a própria presidente afastada, ou olham como uma ruptura constitucional, legal do país? Bom, existem brasilianistas nos Estados Unidos, existem muitos estudiosos de Brasil nos Estados Unidos que creem que não houve um golpe. Mas há uma corrente, me parece, majoritária, não só na academia, mas também nos meios entre o acadêmico e o meio da sociedade civil, os setores da sociedade civil, que observam uma ruptura institucional no caso do Brasil. Então, esse último momento foi um momento de muita tensão no relacionamento, porque parte importante desses acadêmicos, intelectuais, setores da sociedade civil, se pronunciou publicamente contrário àquilo que está acontecendo nesse momento no Brasil. Até atores hollywoodianos estão se manifestando. Exatamente. Então, é claro que as relações entre Brasil e os Estados Unidos são relações históricas, são relações que vão além das contingências políticas momentâneas, mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos não sinalizaram, nem na própria proposta política, seja de Hillary, e nesse caso a gente pode observar na plataforma de Donald Trump, de que existe uma aversão àquilo que a América Latina, e em especial o México, e outros países centro-americanos e também, no caso da América do Norte, representam, para os Estados Unidos e seus interesses estratégicos. Então, é um momento de muitas dificuldades, do ponto de vista político, porque há muitos problemas dentro dos Estados Unidos, a recuperação econômica ainda não aconteceu plenamente, e a política externa do presidente Obama, claro, teve muitos reveses ao longo desse período. Aquela visita que poderia ter sido histórica do presidente Obama aqui, em que ele faria um discurso dizendo de uma busca por reaproximação com a América Latina, não aconteceu. Então, tudo aquilo que se esperava se perdeu numa agenda de espionagem e contra-espionagem. E mesmo que houvesse aí uma tentativa, claro, de ideologizar as relações com a China, com a Rússia e com outros estados, isso não conseguiu avançar para além dos protocolos diplomáticos e além de cooperações esparsas, na luta por ter um espaço de inserção internacional através dos BRICS. Com essa condução do novo chanceler, do novo Ministério de Relações Internacionais, o governo Temer, o que esperar, que implicações vão ter para as relações comerciais? Você vê assim, a possibilidade de mudar, você disse, a China é o principal parceiro comercial do Brasil hoje.
Isso pode ter implicações, mudanças relevantes para o comércio exterior? Eu acho que a gente precisa observar a Europa nesse momento. A Europa vive uma situação também muito difícil do ponto de vista da política e da segurança, mas nós estamos num período de finalização dos acordos de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. É claro que a saída do Reino Unido da União Europeia coloca muitas contradições nesse momento. Pode ser que isso traga um revés. Essa questão da Venezuela também pode significar um problema no que diz respeito à condução dos assuntos de comércio em relação à Europa, mas talvez um acordo de comércio com a Europa possa cair no colo da nova chancelaria. Da mesma forma de que eu acho muito improvável que mesmo que haja esse discurso, essa declaração de que pode haver um distanciamento da política externa, especialmente do governo Lula, eu acho muito difícil que haja um distanciamento da China, que haja um distanciamento da Rússia, que haja um distanciamento dos BRICS. Os BRICS acabaram de construir um banco de investimentos, não é? Na Índia. Acho muito improvável que o chanceler ele coloque uma guinada de política externa tão diferente assim, não é? Mas tira ou coloca ênfase? Isso sim pode acontecer. Sim. Eu acho que ele pode tirar a ênfase dos BRICS e apontar para os Estados Unidos, para os estados da Aliança do Pacífico, para poder tentar fugir um pouco essa discussão bolivariana, né, que tanto chamou atenção nos meios políticos do Brasil, e também uma aproximação com a Europa, tentando achar um espaço frente ao declínio da União Europeia em função da saída do Reino Unido. E essa política em relação à geopolítica internacional, inclusive do ponto de vista dos interesses do petróleo, não é? Que essa é uma questão que envolve. Né? A política externa de Lula foi uma política muito demandante. Em primeiro lugar, de uma presença do Brasil no Conselho de Segurança como membro permanente. Depois, uma política de avanço nas negociações internacionais na busca por operações de paz. Então, o Brasil assumiu uma operação de paz importante no Haiti. O Brasil buscou se colocar junto do Japão, da Alemanha, como candidatos a membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mostrando que, do ponto de vista geopolítico, o Brasil queria mais. Aspirava a um poder que não tinha, mas em função da presença no Conselho de Segurança das Nações Unidas, como membro alterno, como membro não permanente, sinalizava também não apenas para questões do comércio, mas para questões da segurança, questões da paz, questões ligadas ao desarmamento, questões nucleares, questões ligadas ao ambiente da política, e não apenas ligado ao ambiente do comércio ou da economia. Eu creio que essa ênfase nova do ministro Serra pode colocar muitas dúvidas nesse tipo de caminho, que é de colocar o Brasil ou de manter o Brasil como uma potência média demandante de alterações na maneira pela qual a ordem política está. Que vinha sendo construída. Exatamente. É por isso que existem vários editores de revistas acadêmicas fora do Brasil. Recentemente, o editor de Foreign Policy, não é, que é uma importante revista dos Estados Unidos, que dialoga, não é, com as relações internacionais, disse que, recomendando talvez até ao chanceler Serra, de que talvez mudar a política externa de uma forma muito profunda não seria muito importante para o Brasil, não seria exatamente a melhor maneira de garantir aquilo que o Brasil conquistou. Porque gostemos ou não da política externa do presidente Lula, né, e do seu prolongamento com a presidente Dilma, ela fez com que o Brasil se destacasse na América do Sul, ela aproximou o Brasil da Índia, da Rússia, ela buscava um caminho de inserção internacional que, do ponto de vista da economia, do ponto de vista do apelo humanitário e da segurança, significava um novo momento para a política externa brasileira no concerto na ordem política global. E o sucesso das Olimpíadas? Dá uma ajudinha aí nessa imagem? Como é que é? Mexe de alguma forma? Tem alguma importância? Só para a gente encerrar aqui. Eu acho que as Olimpíadas elas tiveram um impacto muito positivo. Muitas entidades internacionais, não é? As principais revistas e jornais do mundo inteiro repercutiram de uma forma muito positiva. A ausência do ministro Serra e do presidente em exercício, Michel Temer, fez com que houvesse ali uma espécie de hiato, tanto que, não é, o presidente do Comitê Olímpico apresenta-se como uma espécie de responsável por aquilo que tem tanta relação com o Estado brasileiro, com o governo do Estado do Rio de Janeiro e até mesmo com a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro.
Janeiro. Então ele sequer tentou foram se aproveitar. Apesar de presentes, não foram citados nominalmente, não é? Houve uma certa deselegância, né, por um lado. O presidente interino chegou a fazer uma fala muito rápida, mas aí teve uma ameaça de vaio, chegou a ser vaiado, né? Exatamente. Mas enfim, por outro lado, a Olimpíada foi muito bonita, foi um sucesso, deu tudo certo e tal. Isso tem reflexo? Você acha que tem reflexo na política internacional, nas relações internacionais? Os grandes eventos esportivos sempre foram utilizados como braços de política externa. É só a gente observar ao longo da história como as Olimpíadas, Copas do Mundo, né, e outras atividades esportivas sempre foram utilizadas pelos líderes políticos, pelos chanceleres. Né? O Brasil já se valeu disso no passado, também a Argentina já se valeu disso no passado, com Copas do Mundo que foram realizadas aqui em momentos de autoritarismo. Da mesma forma que regimes nacionalistas ao longo de vários outros países do mundo também já se valeram disso. E as Olimpíadas, de um lado, elas podem significar tanto um risco muito grande, ou eventualmente uma espécie de neutralização, ou alguma coisa que não tira o brilho ou as dificuldades da política externa. Eu acho que nesse caso a gente não tirou, não é, aquilo que talvez a política externa sinalizava. Nós não perdemos, com certeza não perdemos, e talvez tenhamos ganhado alguma coisa com as Olimpíadas do ponto de vista da nossa inserção internacional. Delma, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Prazer, Vivi. Eu conversei com o cientista político e professor de Relações Internacionais do IBMEC, Oswaldo Deon. Nós falamos sobre as mudanças na política externa brasileira a partir do governo interino de Michel Temer, sob o comando do ministro, o chanceler José Serra, senador José Serra. Como é que ele mudou o rumo da política externa e as consequências disso e como o mundo vê essas mudanças. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.